Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao assunto de termologia. Vai ser a aula Termologia 2 e ela vai ser ministrada por mim, Diana, e pelo Patiano Marcelo. Bom, revisando um tópico da aula passada, que foi dado na aula passada, nós temos a dilatação térmica. E o que é a dilatação térmica? É uma variação que vai acontecer nos objetos, nas matérias, uma variação na sua dimensão, ou seja, no seu tamanho, quando esse corpo, essa matéria, esse objeto for submetido a uma certa mudança de temperatura, ou seja, uma variação de temperatura, diminuindo ou aumentando. Agora, falando mais especificamente da dilatação térmica dos líquidos, vai ocorrer quando a gente tiver um líquido que for aquecido. Geralmente, quando a gente coloca alguma panela para cozinhar algo no forno, no fogo, por exemplo. Esse fenômeno ele vai acontecer porque as moléculas elas vão ganhar uma energia cinética. Energia cinética na física está ligada ao movimento. Tudo que é cinético é relacionado ao movimento. Então, conforme você vai aquecer aquele líquido, você vai aumentar a temperatura que ele vai estar submetido, você vai fazer com essas moléculas presentes dentro desse líquido, eles se movimentem o mais rápido possível, elas vão ficar muito agitadas e com isso vai acontecer uma dilatação térmica, ela vai se expandir, certo? Agora falando um pouquinho da fórmula, como que a gente vai achar, como que a gente vai calcular a dilatação térmica desses líquidos, é por essa fórmula. E ela diz o seguinte: a variação de temperatura sofrida por um líquido, ela passou por uma variação de temperatura, certo? Então, a variação de volume ela vai ser igual ao volume inicial multiplicado por um coeficiente de dilatação volumétrica, que é esse símbolozinho do gama, multiplicado pela variação de temperatura que o corpo sofreu, certo? Então, só fazendo um resumo, a variação de volume que vai acontecer na dilatação térmica dos líquidos, ela vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, lembra do que a gente já falou em algumas aulas atrás, que sempre que na física tiver escrito diretamente proporcional, quer dizer que quando uma coisa aumenta, a outra coisa também aumenta. Quando uma coisa diminui, a outra também diminui. Então, não está relacionado, quando disser diretamente proporcional, não está relacionado a os dois aumentam. Não. Ou os dois aumentam ou os dois diminuem. E quando está escrito inversamente proporcional, quer dizer, enquanto um aumenta, o outro diminui, enquanto um diminui, o outro aumenta. Então, nesse caso, sempre que houver uma variação de volume, quer dizer que houve uma variação de temperatura. E sempre vai ser proporcional. Se diminuiu o volume, diminuiu a temperatura. Se aumentou o volume, aumentou a temperatura. E aí a gente pode escrever, ou então a gente pode ver em alguns livros, ou até em algumas questões de vestibulares, uma fórmula diferente daquela que a gente está habituado a trabalhar. E não tem dificuldade alguma, é só a gente tentar interpretar um pouquinho a fórmula e a gente vai ver que os elementos são iguais e que a gente consegue achar isso. Então, por exemplo, antes a gente tinha a fórmula, a variação de volume vai ser igual ao volume inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica multiplicado pela variação de temperatura. Se a gente remanejar essa fórmula, a gente consegue chegar nessa outra, que vai ser o volume final que a gente vai obter, vai ser igual ao volume inicial multiplicado por 1 mais a multiplicação daquele coeficiente pela temperatura. Depois, se vocês não entenderem como que saiu dessa forma e chegou para outra, eu posso passar isso destrinchado para vocês entenderem como que chegou naquela forma. Mas não é necessário você estar provando sempre que isso vai acontecer. É só para vocês terem guardado para caso precise utilizar em alguma questão que pedir, não pedir, por exemplo, a variação, quanto que variou do volume, e sim qual que é o volume final, tá? Só para facilitar a vida mesmo. Então, aqui a gente já entra na primeira questão. Foi uma questão do Enem, e alguns anos atrás. Então, ela diz o seguinte: a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento de temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Vai acontecer uma dilatação, é um líquido. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Não sei se vocês já viram, mas não existem tanques gigantes nos postos de gasolina, eles ficam realmente subterrâneos, são dentro mesmo. Chega um caminhão com toda a gasolina e ele
coloca um tubo e coloca gasolina, fica toda armazenada embaixo do posto de combustível, não fica para fora não, justamente para que não fique variando o tempo todo a temperatura. E a bomba de gasolina, ela puxa essa gasolina que está armazenada lá embaixo do piso do posto de gasolina, certo? E aí ele fala assim, se os tanques não fossem subterrâneos, ou seja, se lá nos postos de combustível tivessem os tanques lá para fora, assim, com todo o líquido dentro, o que ia acontecer? Primeira opção, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Não, né, gente? Porque pense comigo, se ele vai estar, o tanque vai estar para o lado de fora, na hora mais quente do dia, ou seja, que a temperatura estiver super, super alta, como que a gente vai levar vantagem? Porque se a gente tem a gasolina ali dentro, aumentou muito a temperatura, então ele vai dilatar mais, ele vai ficar mais leve. Então, uma pouca quantidade de massa vai dilatar e vai ficar mais leve, vai ficar mais expandida. Então, a gente vai pagar por uma gasolina mais leve. Então, vai ser muito menos gasolina do que deveria ser, certo? Opção número 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, ou seja, mais frio, você estaria comprando mais massa de combustível por cada litro. Sim, porque quando você diminui a temperatura, você diminui o volume, então ele fica mais compactado. Então você consegue comprar mais naquela mesma massa do litro, certo? Então essa estaria ok. E a terceira opção, se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Sim, porque a gasolina ela é vendida em massa, mas ela é litro. E o litro, que é um líquido, ele sofre o processo de dilatação térmica. Então, se os tanques realmente fossem para fora, seria muito mais justo a gente comprar o quilo da gasolina e não o litro, porque o litro sofre variação com a temperatura. Deu para entender? Então, sim, essa alternativa também estaria certa. E aí, a opção correta seria a letra E, 2 e 3 estão corretas. Agora a gente entra no nosso assunto de calorimetria. Vamos lá. Calorimetria é a parte da física, é a área da física, é o ramo da física que estuda as trocas de calor entre os corpos e as suas vizinhanças. Quando ele fala suas vizinhanças, é o ambiente em que os corpos estão inseridos, certo? Ele fala que o contato térmico, ou seja, quando tem um contato entre corpos, há uma transferência de calor. Essa transferência de calor pode ser por contato, quando realmente existe o toque, por convecção, quando geralmente nos líquidos, quando uma parte começa a aquecer mais do que a outra, ela vai transferindo esse calor por convecção das moléculas líquidas para as outras, ou por indução, quando não precisa haver esse toque, mas há uma transferência sim de calor. E aí a gente entra no nosso primeiro conceito dentro de calorimetria, que seria a capacidade térmica. É importante a gente lembrar que a capacidade térmica ela está sempre relacionada a uma propriedade do corpo em si, certo? Mas o que é, Iana, a capacidade térmica? Vamos lá. É uma grandeza física que vai ser utilizada para a gente saber a quantidade de calor que um corpo deve receber ou ceder para que a sua temperatura varie em 1 grau Celsius ou em 1 Kelvin, certo? Que é a unidade de temperatura. Então, é uma quantidade de calor. Então, vai ser representado pela letra Q, que é uma quantidade de calor, que é necessário para que o seu corpo ou o objeto que você está segurando varie essa temperatura em pelo menos 1 grau Celsius. Pode aumentar mais e pode diminuir também, certo? E aí, como que a gente acha essa capacidade térmica? Ela vai ser igual a primeira forma de escrever ela, a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, que uma coisa precisa da outra, ou então ela vai ser igual à massa do corpo multiplicada pelo seu calor específico, certinho? Um exemplo também bem clássico assim que a gente tem, que é um reservatório térmico, é o mar. Como assim, Ana? O mar é um reservatório térmico? Então, ele serve o mar na parte física, biológica, na parte prática. Ele é conhecido como um grande regulador de temperatura global. Como assim? Ele é um reservatório, então ele é como se fosse uma gigantesca caixa d'água que armazena muita água, e essa água ela é responsável por regular a temperatura. Se você parar para pensar, lugares que não tem mar, que não tem rio, lugares mais secos, a região centro-oeste do Brasil, deserto, que não tem
água em abundância, é muito quente, a sensação térmica é muito maior, porque a terra, ela troca calor muito rápido, então ela recebe do sol, fica armazenado, fica aquele mormaço super quente. E se a gente parar para pensar em lugares tropicais, lugares que tem muito rio, que tem muito mar, a região litorânea, é muito mais fresco, é muito mais cômodo, ele consegue ajudar a regular a temperatura. Então, o sol que fica incidindo na água, ela vai se aquecendo durante o dia, só que ela melhora a sensação térmica do local. Então, o mar tem uma grande capacidade térmica, ele é considerado um grande reservatório térmico global. Ele vai ajudar a regular essa temperatura. Então, é muito líquido ali que vai ajudar a melhorar essa sensação térmica mesmo, certo? Agora, falando um pouquinho mais de calor específico. Lembra que capacidade térmica estava relacionada à propriedade do corpo em si. Já o calor específico, ele é uma propriedade relacionada à substância. Então, ele pode ser definido como uma unidade que indica a quantidade de calorias necessárias para que você mude em 1 grau Celsius a massa ou então em 1 grama de determinada substância. Então, enquanto a capacidade térmica está relacionada a propriedade do corpo em si, o calor específico é uma propriedade relacionada a uma substância, certo? Mais específico. Essa unidade, ela tem como referência a água pura, não é qualquer líquido, tem que ser uma água pura, e ela também vai ser sempre igual a 1 caloria por grama em graus Celsius. Então, percebemos que a cada grama de uma substância deve absorver mais ou menos caloria para que ela varie sua temperatura em 1 grau Celsius. E, Ana, como que a gente faz para achar o calor específico de um líquido, por exemplo? A da água a gente sabe que é uma caloria por grau Celsius. E se eu quiser saber de um líquido qualquer? Aí a gente utiliza um equipamento chamado calorímetro. O calorímetro, existem vários tipos de calorímetro. Esse aqui é o mais simples, só para a gente entender o conceito, como que é feito. Então, é uma máquina, é um equipamento físico, certo? Usado em laboratório, não é em qualquer canto que a gente acha. E ele vai precisar ter um isolante térmico, justamente para o meio não influenciado. Então, se você estiver fazendo isso num lugar frio, se você estiver fazendo isso num lugar quente, não vai variar, não vai influenciar em nada, porque você vai isolar para saber só daquele líquido, certo? Coloca o líquido dentro, vai utilizar um agitador para que haja uma movimentação daquelas moléculas e haja uma troca de calor, e você vai colocar um termômetro dentro para saber qual é o calor específico daquela substância, certo? E aí a gente entra no calor sensível. O calor sensível, ele é o tipo de calor, para a física, que é capaz de variar a temperatura de um corpo, alterando ou não a sua dimensão. Então, é uma transferência de calor que vai sim mudar a temperatura de um corpo para o outro, podendo ou não variar o tamanho, e isso vai acontecer pelo processo de dilatação térmica, que a gente já viu, que é a variação do volume devido à variação de temperatura. Então, esse é o calor do tipo sensível para a física. Perdão, gente. E como que a gente faz para calcular? Essa fórmula tem até um nomezinho que quando eu estudei, pelo menos para o vestibular, ela é chamada de Q-macete. Só para a gente lembrar do macete, para lembrar de como que acha esse calor. Então, a quantidade de calor sensível vai ser igual à massa do corpo multiplicado pelo calor específico e multiplicado pela variação de temperatura. Então, tá aqui para vocês anotarem. E aí a gente já entra nas mudanças de fase da matéria. Acho que muita gente conhece esses 3 tipos de fase da matéria, e são realmente os 3 tipos universais na natureza que as matérias que os objetos, quando falo matéria, eu quero dizer objeto, eu quero dizer corpo, eu quero dizer tudo o que na física puder ser mensurado, certo? É chamado de matéria. Então, existem 3 estados principais, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Só dando um exemplo, sólido pode ser um bloco, um líquido líquido a gente sabe, né? Pode ser água, pode ser refrigerante, pode ser suco, e gasoso é aquele vaporzinho também que existe. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um. Esse processo de mudança de fase, existe aquelas 3 fases. Só que quase todo material, ele pode passar por uma mudança, pode sair de um e ir para o outro.
Essa mudança de fase vai depender de alguns fatores: da temperatura, da pressão e da quantidade de energia envolvida no processo de mudança. E isso é regido por 5 processos principais que existem na física para mudar de uma fase da matéria para outra. Quais são as 5 fases? Condensação ou liquefação, também é chamado bem menos de liquefação, geralmente é condensação mesmo. Solidificação, fusão, vaporização e sublimação. Calma, não estou rápida, eu vou explicar cada um deles. O primeiro, condensação, é quando você sai do estado gasoso e vai para o líquido. Calma que eu já dou exemplo. Solidificação é quando você está no líquido e vai para o sólido, você vai solidificar. Fusão é quando você está no sólido e vai para o líquido, é o processo contrário à solidificação. Vaporização é quando você está no líquido e passa para o gasoso. E sublimação é quando está no sólido para o gasoso. Ainda existe um outro tipo que é chamado de ressublimação, que é o processo inverso, é o gasoso para o sólido. Só que ele é muito menos comum e não é considerado um dos principais. Mas é importante você ter isso anotado também. E aqui estão os exemplos do que eu falei anteriormente. O primeiro era condensação. Condensação é do gasoso para o líquido. Então, um exemplo é quando chove e aí o vidro do ônibus ou do carro fica todo embaçado. E aí a gente vai conseguir acumulado quando fica frio, né? Fica aquele gás acumulado. Só que com o tempo ele vai começar ficando molhadinho, então vai ficar, vai acontecer uma transição do que estava em gás vai virar água. Então isso é um exemplo de condensação, mas existem diversos outros. O segundo exemplo é a solidificação. Quando você tem um líquido, você vai fazer um picolé, por exemplo. Você tem um líquido, bota no congelador, ele vai solidificar. O que era líquido virou sólido, certo? O terceiro é a fusão. A fusão é um processo contrário. É quando você tem um sólido e ele vai se transformar em líquido. Um exemplo é o gelo derretendo. O quarto é a vaporização. Vaporização ou evaporação é quando você tem o líquido e passa para o gasoso. Um exemplo é quando você tira a roupa molhada de dentro da máquina de lavar ou dentro de um tanque, tá ali super molhada, vou estender, vou botar para secar. E o que é que vai acontecer? Aquela água que está na roupa ali grudada, ela vai começar a evaporar. Então, houve uma transição do estado físico daquela água, do líquido para o gasoso. E por último, tem a sublimação. A sublimação é do sólido, e você vai fazer já é mais difícil esse de conseguir imaginar na prática. Mas quando você vai misturar alguns elementos químicos e você consegue transformar direto do sólido para o gás, ou então a ressublimação, quando é do gasoso direto para o sólido, quando não passa pelo líquido no meio. Tudo bem? E aí a gente entra no calor latente. E Ana, você já tinha me explicado o que era o calor sensível. O calor sensível é quando você consegue variar o volume ou não, mediante, ou seja, quando a quantidade de calor necessária quando tem uma variação de temperatura. E o calor latente, o que ele é? O calor latente, ele vai acontecer também uma transferência de calor, só que essa transferência de calor, ela vai modificar a fase, ela vai modificar o tipo da sua substância. Como assim? Você vai conseguir fazer uma mudança de fase, certo? E o calor sensível vai permanecer o mesmo. Então, você tem dois objetos, eles vão trocar calor. Se eles trocarem calor, podendo ou não variar o tamanho, é chamado do calor sensível. Mas eles se mantêm no mesmo estado da matéria. Mas se você tem uma troca de calor, e nessa troca de calor, um dos objetos ele passa a mudar de fase, é chamado de calor latente. Um exemplo, também uma outra diferença entre o calor latente e o calor sensível, é que o latente não depende da temperatura do corpo. O sensível, ele considera, sim, a variação de temperatura. O latente, um exemplo, é quando acontece o processo de fusão, quando o gelo começa a derreter. Então, se você deixar um gelo lá, independente se fica mais quente, se fica mais frio, ele vai derreter. Se você deixar ele fora do congelador, por exemplo, a temperatura do lado de fora não vai mudar e mesmo assim ele vai passar por essa transformação. Então houve ali um calor latente. A mesma coisa também uma poça de água no chão ou então até na mesa. Se derrubei água na mesa. Se você sair dali sem secar,
Passar um tempão, você vai ver, mesmo sem mudar a temperatura, não mudou o clima, não começou a chover, não tá mais quente, uma hora aquela água vai sumir. E por que ela sumiu na nossa cabeça? Ela evaporou. Então, existe um calor ali envolvido, existe uma troca de calor, só que mudou o estado da matéria. Então, se mudou o estado da matéria, é chamado de calor latente. E aí, como que a gente calculou ele? Como eu falei, lembra que o quimacete, que era o calor sensível, ele dependia da variação de temperatura na fórmula? Esse não. Esse vai ser só a massa do corpo multiplicado pelo calor latente. É assim que a gente acha o calor. E aí eu falar um pouquinho agora das leis da fusão. Existem duas leis principais da fusão. Lembra, a fusão é quando a gente sai do sólido para o líquido. A primeira lei é que ela diz o seguinte: se você é uma lei da manutenção. Então, assim, se você mantém a mesma pressão, a temperatura durante todo o processo de fusão vai ser constante. Aquilo que eu falei para vocês. Quando você tira o processo de fusão que é do sólido para o líquido, um exemplo é o gelo. Se você tira ele, mesmo que você não mude a temperatura, não fique variando a temperatura externa, vai acontecer o processo porque a pressão está a mesma, certo? Então, sempre que a pressão for constante, a temperatura vai ser constante e a fusão vai acontecer. É uma lei. As leis para as físicas são como se fossem leis na Constituição do Brasil, certo? São verdades absolutas que sempre vão acontecer quando tiverem naquelas condições específicas, tudo bem? E a segunda lei, ela fala o seguinte, ela fala que a temperatura que cada substância sofre de fusão é bem determinada, ou seja, ponto de fusão. E o que é o ponto de fusão? Se a gente tentar destrinchar essa segunda lei, a gente vai entender que cada objeto, cada matéria vai ter um ponto de fusão, que vai ser... Agora, o que é um ponto de fusão? É a temperatura que uma determinada substância vai mudar do estado físico, sólido, para o estado físico, líquido, para uma determinada pressão. E agora a gente vai para uns exercícios só para fixar todos esses conceitos que foram passados, só para ficar mais fácil da gente entender na prática como que é cobrado isso da gente. Então, uma questão da Facimpa, uma universidade de Minas Gerais, fala o seguinte: observe. E ele dá para a gente 4 situações. A primeira delas, uma pedra de naftalina deixada no armário. Se a gente parar para pensar, quando a gente compra aquela pedra de naftalina, ela é uma bolinha branca, tem um cheiro bem característico, e a gente coloca lá dentro do guarda-roupa para não mofar a peça. O que acontece quando a gente bota lá e vai viver a vida? Depois de muito tempo, você vai procurar a bolinha, ela não existe mais. Então, ela saiu de um estado sólido, ela na bolinha, que você conseguia segurar, e sumiu. Esse sumiu é porque ela evaporou. Então, ela saiu do sólido para o vapor. Qual que é esse processo? Sublimação. A gente já anota ali, sublimação. E quando a gente olha nas alternativas, a gente já consegue descartar 3. Porque a gente sabe que não é fusão. Fusão é do sólido para o líquido. Ela não virou água ali na gaveta. Não é evaporação, porque ela não era líquida, ela já era sólida. Então, a gente descarta C, D e E só nessa primeira. Opção número 2. Uma vasilha de água deixada no freezer. Você pega uma vasilha, enche de água, coloca no freezer. O que vai acontecer? Vai solidificar. Então, solidificação. A gente já corta a letra B e já respondi a questão, mas vamos ver se as outras estão certas. Terceira, uma vasilha de água deixada no fogo. Enche uma vasilha, é melhor você botar dentro de uma panela, que ela é mais resistente. Coloca no fogo. Se a gente deixa lá com o fogo ligado, o que vai acontecer com aquela água líquida? Ela vai evaporar. Então, é um processo de evaporação. Ok? E o quarto, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. O derretimento, ele vai sair do estado sólido e vai derreter, vai ficar líquido. Então, ele é o processo do sólido para o líquido, é a fusão. Antes a gente só tinha usado o exemplo do gelo para o líquido. Nesse caso, você vai pegar um chumbo e você vai aquecer até ele derreter completamente. Ou então, quando você pega um objeto de ouro, por exemplo, pega um colar ou um brinco e eu vendo e a pessoa vai transformar em outra joia. Ela vai pegar aquele sólido, vai aquecer tanto, vai aumentar tanto a temperatura que vai mudar o estado. Vai ter um calor latente e ali vai virar um líquido. Então, esse é o processo de fusão. Então, a resposta certa, letra A. Questão 3. Essa é uma questão também do Enem, de algum ano anterior.
Ele fala o seguinte: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas na Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para entender todo o ciclo hidrológico. Nessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é a. Então, ele fala o seguinte: existe água, existe umidade na Terra. E quando o Sol aquece tanto aquela água, começam a subir algumas moléculas. Então, elas começam a subir para a atmosfera. Então, a gente não vê a água subindo, as gotinhas de água subindo. A gente vê, às vezes, um vapor. E não necessariamente a gente precisa enxergar. O gás, ele tem essa propriedade que ele consegue ser um pouco transparente. Então, esse processo, acho que vocês já acertaram aí, é sim o processo de evaporação, não é fusão, não vai sair do sólido para o líquido, a água já estava líquida. Não é liquefação, que é uma condensação, também não é solidificação, também não é condensação. Letra B e letra E é a mesma coisa, condensação e liquefação. Não é nenhuma das duas, tá? Então, evaporação. Bom, gente, eu vou parando por aqui, mas o Marcelo vai continuar a nossa aula de Termologia 2, falando um pouco mais sobre outros conceitos que vocês precisam saber ainda em calorimetria. Então é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo ou com ele, ou então com qualquer pessoa do PET Civil, certo? Bons estudos e até a próxima aula. E aí, pessoal, eu sou o Marcelo e essa é uma aula continuação, né? Para entenderem o que vai ser repassado, vocês têm que ter visto a aula da Iana, que, enfim, ela parou nessa questão e a gente vai falar sobre calorimetria, né? A gente está falando sobre calorimetria. Bom, continuando aqui o assunto, eu trouxe para vocês definições de alguns processos de vaporização. Como a Iana já havia iniciado a fala, né, a vaporização é a etapa onde ocorre a transformação do estado líquido da matéria no estado gasoso. E aí, esse processo é subdividido em 3 formatos, que é a evaporação, a ebulição e calefação. Qual é a diferença entre eles? Uma diferença maior e geral assim é a velocidade com que eles acontecem, né? Então, a evaporação vai acontecer de forma muito lenta, a ebulição de forma um pouco mais rápida e a calefação de forma quase instantânea. Então, vocês já podem memorizar daí. A evaporação ela ocorre sem que haja uma fonte de calor específica, uma fonte de calor dada. Ela ocorre em temperatura ambiente, em condições ambientes. Então, o maior exemplo de evaporação é uma roupa no varal, tanto que se você procura no Google evaporação, você encontra roupas no varal evaporando, né? A ebulição, ela ocorre justamente quando há, para aquecer esse líquido, né? Para transformar em estado de líquido para gasoso, uma fonte de calor externa. Então, não acontece mais em temperaturas ambientes. E há também a presença de bolhas, né? Por isso que é ebulição. Tem bolhas na superfície. Como disse também, uma outra característica, né, é que ela tem uma velocidade de transformação bem mais rápida do que a evaporação, né, que é um processo bem mais lento. E a calefação, ela também depende de uma fonte de calor externa, de uma fonte de calor que não seja a de ambiente. E um dos exemplos dela, eu não sei se vocês já fizeram em casa, mas quando você aquece uma frigideira e joga bolinhas de água, é justamente tipo, o que acontece? Acontece calefação. A bolinha de água, ela se transforma em vapor de forma muito rápida. E tem um barulhinho, né, característico, um tss, que vai acontecendo, que é característico desse processo também. Tá, aí aqui, continuando a teoria, eu trouxe também processos de propagação de calor. E eles também são divididos entre 3, que é condução, convecção e radiação. Bom, falando primeiro da condução, ele é um processo exclusivo dos sólidos
E aí ele acontece, né, quando uma molécula vai passando para outra molécula o calor. Então, você aquece um sólido, as moléculas ali, elas se agitam e vão passando esse calor umas às outras. Então, tem uma ideia de fluxo de calor. É por isso que nessa ilustração aqui, por exemplo, apesar de a ponta extrema à esquerda estar sendo aquecida, a mão da ilustração ela tá com a luva, né? Porque tem justamente essa ideia. Apesar da gente estar aquecendo a ponta à esquerda, há condução de calor por todo esse meu material, né? Então, podendo até aquecer aqui essa ponta à direita. A convecção é um processo exclusivo de líquidos e gases. E aí, o que é que acontece na convecção, né? É aquela propriedade que fala que, por exemplo, líquidos e gases quentes, eles tendem a subir para a superfície, né? Tendem a subir, enquanto os líquidos e gases frios tendem a descer, têm densidade maior e tendem a descer. Pelo processo de convecção, por exemplo, que a gente coloca ar-condicionados em cima, né? Porque o ar-condicionado vai gerar um ar frio, e esse ar, por ter densidade maior, ele tende a descer para a gente. Já a irradiação, ele é um processo de ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, a irradiação da luz solar. E aí ele não depende do meio, né? Não depende de moléculas, logo ele pode se propagar no vácuo. E é por isso que a gente sente o calor do Sol aqui na Terra. Pronto. Aí eu trouxe também o princípio da igualdade das trocas de calor. O que eu estava falando até agora, né, conversa com a parte da Iana, quando ela estava falando sobre mudanças de estado, enfim, algo desse tipo. Esse princípio conversa com a parte da Iana quando ela falou sobre a fórmula da quantidade de calor, que é eu não sei se ela explicou assim para vocês, mas chamam de que macete, né, para decorar. Que é quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a diferença de temperatura. Massa. Para explicar isso daqui, eu preciso resgatar também o conceito de equilíbrio térmico que vocês viram na aula anterior, salvo engano, do sábado passado. E aí, o que é o equilíbrio térmico? Bom, a gente sabe que o calor ele passa de um corpo para o outro, sendo que ele passa do corpo de maior temperatura, de maior quantidade de calor, para o corpo de menor temperatura, de menor quantidade de calor. E isso acontece até que ambos os corpos atinjam a mesma temperatura. Massa. O que é que o princípio da igualdade das trocas de calor nos diz? Ele nos propõe a pensar o seguinte, cara, vamos pensar que esses dois corpos, eles estão isolados. Eles não interagem com o ambiente. Eles estão trocando calor apenas entre si. O que é que isso significa pra gente? Imagina que esses dois corpos estão isolados. Significa que a exata quantidade que o corpo A perdeu de calor, o corpo B ganhou. E faz sentido, né? Eles só estão trocando calor entre si. Então, se o corpo A perde 3, por exemplo, o corpo B ganha 3. Nesse sentido, o que é que acontece se a gente somar essas quantidades de calor? Bom, continuando no exemplo, né, que eu disse, o corpo A perde 3, o corpo B ganha 3. Nesse exemplo, vamos somar isso daqui, né? Vamos somar o que está acontecendo. Bom, se o corpo A perdeu 3, a gente tem menos 3 de A com mais 3 de B, né? Foi justamente o que o corpo B ganhou. Somando isso, a gente fica com 0. É exatamente o que nos diz o princípio da igualdade das trocas de calor. Sempre que a gente somar as quantidades de calor de corpos que estão isolados, se a gente pega um sistema de corpos isolados e soma todas as quantidades de calor ali, no final, quando os corpos atingem equilíbrio térmico, a gente tem que essas quantidades somadas vão dar igual a 0. Então, eu coloquei aqui através da equação, que é a quantidade de calor em A mais a quantidade de calor em B é igual a 0. Massa. Aí aqui a gente tem também uns novos termos que eu sempre gosto de pontuar, porque às vezes a gente vê e fica meio perdido quando vê que é novo. Mas, enfim, o primeiro deles é o calorímetro. O que é o calorímetro? O calorímetro ele vai ser justamente um recipiente
que vai nos garantir que os objetos que a gente está falando não interagem com o ambiente, ou seja, os objetos estão isolados. Ele vai ser nosso isolante em várias questões. E aí eu trouxe ele porque, não sei, o nome pode soar estranho, e enfim. E o que é o equivalente em água, que é um termo que também pode aparecer em algumas questões. Equivalente em água é justamente a quantidade de água que eu tenho que colocar para que substitua um objeto numa troca de calor. Caraca, como assim? Ficou confuso. Bom, digamos que, sei lá, essa minha caneta foi aquecida e ela está trocando de calor com algum outro material. Massa. Quanto de água eu teria que colocar, quanta massa de água eu teria que colocar para substituir o que essa caneta está fazendo e de forma que, no final, fique a mesma temperatura, ou seja, eu coloco essa caneta no ambiente, ela vai dar uma diferença de temperatura no ambiente de 10. Quanto de água eu teria que colocar para dar essa mesma diferença de temperatura, de 10? Como que a gente descobre isso? Bom, a gente vai pegar a massa do objeto, a massa da caneta, e multiplicar pelo calor específico da caneta. E aí, a gente tem a equivalência em água desse objeto, né? Justamente o quanto a gente teria que colocar de água para substituir esse objeto. Equivalência em água, ele conversa muito com capacidade térmica também. Por quê? Porque, por mais que essa seja justamente a conta que a gente faz para saber quanto de água eu vou ter que colocar no ambiente para substituir um objeto, essa é o conceito de capacidade térmica. Ou seja, massa vezes calor específico vai nos dar justamente a capacidade térmica de um objeto. Pronto. Esses são os novos termos, essas são as novas teorias. Agora eu vou tentar misturar, né, o que eu falei aqui numa questão com o que a Iana propôs antes. Então, vamos à questão de exemplificação para ver se fica tudo ok. Questão 4 dessa nossa aula, porque, como eu falei, né, é uma continuação com a aula da Iana. E aí temos aqui um calorímetro de capacidade térmica, olha o termo que eu acabei de explicar, né, de 40 calorias por grau Celsius, contém 110 gramas de água a 90 graus. Que massa de alumínio a 20 graus devemos colocar nesse calorímetro para resfriar a água até 80 graus? Dados: calor específico da água, calor específico do alumínio. Calma lá, né? Vamos respirar. Primeiro, a gente sabe que o calorímetro ele isola os materiais do meio externo. Então, quais materiais temos aqui? O calorímetro, que é um dos materiais, apesar dele isolar do meio externo, ele ainda há a troca de calor com o calorímetro, né? O calorímetro. Temos também o alumínio e temos a água. O que é que a gente vai fazer com isso? Bom, em questões de trocas de calor, né, a gente vai utilizar aquela formulazinha que macete. Então, sabendo que a gente vai utilizar ela, vamos marcar aqui os dados que a gente precisa para utilizar ela. Eu marquei aqui em amarelo, né? 40 cal por graus Celsius. O que é isso? Capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Massa vezes calor específico. Massa. Então, a gente tem duas informações do calorímetro. 110 gramas de água é a massa da água, 90 graus Celsius é a temperatura da água, a temperatura inicial da água. Massa do alumínio foi dada, e aí ele tem a temperatura final da água, né? Então a gente tem o ΔT da água. Aí nos é dado também calor específico da água e calor específico do alumínio. Tá, para onde a gente vai a partir daqui? A partir daqui, a gente separa os dados que a gente tem numa tabelinha para ficar mais organizado, né? Minimamente organizado. Pronto. Esse TI que eu coloquei é temperatura inicial e TF é a temperatura final, né? Pronto. A gente tem essa tabela, só que veja que, por mais que a questão tenha nos dado vários dados, faltou, entre aspas, alguns. Por que faltou entre aspas? Porque a gente sabe de algumas coisas disso daqui.
Primeiro, a gente sabe que a temperatura do calorímetro, a inicial do calorímetro, é justamente a mesma temperatura da água. Propriedade do calorímetro, isso daqui, quando você tiver, né, é justamente a mesma temperatura, a inicial. E segundo, a gente sabe uma outra coisa. A temperatura final desse meio, ele vai ser atingido quando os corpos atingirem equilíbrio térmico. E quando os corpos atingem equilíbrio térmico, a temperatura final deles é a mesma temperatura, ou seja, todos têm 80. Aí eu adicionei essas informações aqui. Pronto. Com essas informações adicionadas, e aqui eu fiz variação de temperatura, que é só temperatura final menos a temperatura inicial. Já está aqui, é um dado quase. E agora a gente parte para o princípio da igualdade nas trocas de calor. Como assim? Bom, o que diz o princípio, né? Se a gente somar todas as quantidades de calor desses três objetos, calorímetro, água e alumínio, ele tem que dar igual a zero. Então vamos fazer isso. Somei aqui, ó. Q1 mais Q2 mais Q3 igual a zero. Isso é o princípio. Ou seja, quantidade do calor do calorímetro mais quantidade do calor da água mais quantidade do calor do alumínio igual a zero. Show. Quem é quantidade de calor? Bom, a Ana já tinha explicado que é M vezes C vezes ΔT. Então a gente vai substituir aqui por essa expressão. Pronto, aí eu coloquei, né? Sendo Q igual a M vezes C vezes ΔT, então temos, vamos com calma por aqui, massa do calorímetro vezes calor específico do calorímetro vezes ΔT do calorímetro, mais, e aí sucessivamente para todos os dois outros objetos. Isso daqui, o que é que a gente fez, né? A gente substituiu cada Qzinho desse por MC ΔT do objeto. Então temos aqui, né? MC ΔT do objeto, MC ΔT do objeto. O que é que a gente faz com isso agora? A gente compara esses valores com nossa tabelinha. Então vamos lá, ó. A gente tinha aqui M vezes C do calorímetro, e eu só vou voltar aqui na questão, ou seja, quando ele fala, né, capacidade térmica, ele está dizendo esse M vezes C do objeto. Então, temos que M vezes C do calorímetro, ele é igual a 40. É um dado da questão, massa. ΔT do calorímetro, ele é igual a menos 10. Outro dado da questão, massa. Vamos guardando aí, porque depois eu vou fazer essas substituições. Quanto é a massa da água? 110. C da água, o calor específico da água, 1. E a diferença de temperatura da água, menos 10. Mais M do alumínio, X, é justamente o que a questão pede, é o que ela quer saber, né? O calor específico do alumínio, 0,2. E o ΔT do alumínio, 60. Isso daqui eu coloquei, né, já que está a variação de temperatura em graus, o calor específico, calorias por gramas, por gramas, graus Celsius, e a massa em gramas. Né? Pronto. A gente sabe todas essas... Quem é cada uma dessas coisas, né? Eu acabei de citar aqui para vocês. O que a gente vai fazer agora é substituir elas. Então, se tiver com calma, escreve essa linha aqui de equação e vai colocando o valor embaixo de cada um desses termos. Eu fiz aqui de forma mais rápida, né? E foi justamente isso, tá? Não teve mágica, eu só coloquei aqui valor desse termo, embaixo desse termo e assim sucessivamente, né? Respeitando, claro, os sinais algébricos aqui, né? Então, se tem multiplicação, deixa multiplicação, se tem uma soma, deixa a soma, enfim. Aí a gente tem essa expressão aqui, substituída. O que é que a gente faz a partir daqui? Bom, a gente simplifica. Como que a gente faz isso? Vamos fazer essas continhas. Temos aqui 40 vezes menos 10. Quanto que é isso, né? Menos 400. Massa. 110 vezes 1, 110. Vezes, esqueci de botar um ponto aqui, mas tem um ponto, é 1 vezes, menos 10. Isso daqui vai dar
menos 1.100. É só adicionar um zero, né? Só adicionar um zero. Massa. E aqui a gente tem x... Peraí. X vezes 0,2 vezes 60. 0,2, galera, você pode interpretar de algumas formas, né? Ou você pode interpretar como 20%, ou você pode interpretar como 1 sobre 5. Então, quando eu estou multiplicando por 0,2, eu estou tirando 20% de algo, ou dividindo por 5. Então, vou dividir 60 por 5 aqui, que dá 12. Massa, fiz as continhas para tudo. Vou colocar aqui, ó. Menos 400, menos 1.100, menos 1.500. E isso daqui vai dar 12x, né? 12x. Inclusive, vi aqui que eu coloquei errado nos slides. Enfim, acontece. Eu vou fazer a conta aqui na calculadora para não errar e passar para vocês. Mas isso daqui, ó, vai dar 12x, tá? 12x. O que a gente faz aqui? Vai isolar o x, que eu coloquei errado e botei 15x, mas é 12x. Não esqueçam, 12x. Massa. Isolando o x, a gente tem 1.500 dividido por 12, não 15, 12x. E isso vai dar 125 gramas, porque aqui eu tinha dividido por 15, mas é por 12, porque eu errei ali em cima. E é isso. Ou seja, a gente tem um X, uma massa do alumínio, né, de 125 gramas. Essa era a questão 4 que eu vim que eu vim mostrar para vocês. Ele dá um adensamento, né, meio que de tudo, assim. E aí, duas coisas principais para resolver essa questão. Primeiro, que macete, né, tem que saber dela. E segundo, esse princípio de que, ó, se a gente somar tudo que está isolado, ele tem que dar igual a zero. Então, a gente pegou todos os objetos e igualou a zero. Pronto. Observações importantes. Façam com calma, porque senão vocês vão fazer igual eu e confundir aqui, tá? Confundir aqui. Então, vou retificar isso daqui antes de passar para vocês os slides. Vai estar certinho quando eu passar para vocês os slides, mas sempre façam as continhas com calma. Era isso, gente, por hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.